Resumão das notícias do Atlético, né, nessa manhã do dia 4 de março, terça-feira. Então vamos começar aqui. Primeiro falando das categorias de base. O Atlético teve 2 jogadores convocados do Sub-17 para a Seleção Brasileira Sub-17 que disputa o Sul-Americano na Colômbia, né, o goleiro Caio e o zagueiro Vitão. O Atlético já tinha tido 2 jogadores na seleção Sub-20, que foi campeão do Sul-Americano esse ano. O Alisson e o goleiro Robert. Então, mais 2 jogadores aí que vão servir a seleção no Sul-Americano Sub-17. Importante a gente estar falando sobre a questão desses jogadores que estão sempre despontando aí. Claro, a base do Atlético precisa melhorar muito, mas, vez ou outra, a gente está vendo esses jogadores aí na seleção. Sobre o jogo de amanhã, o Atlético enfrenta o Manaus amanhã, às 7h30 no Mineirão. Bom, o Atlético não vai ter o Hulk, mas o Hulk está decidido. O Hulk está fazendo de tudo para poder jogar as finais do Mineiro. Inclusive, esse vídeo viralizou ontem, né? O Hulk, em segunda-feira de carnaval, fazendo seus exercícios aí, né? Se cuidando. Ele que no domingo, na folga do Atlético, ele esteve na Cidade do Galo para poder treinar, levou as filhas para poder fazer o seu tratamento e está aí tentando se recuperar ao máximo. E na segunda-feira de carnaval, 7h30, ele estava aí, ó, fazendo todo o seu trabalho, que a gente já está acostumado a ver. Então, o Hulk está se cuidando, não joga amanhã contra o Manaus, não é garantia no primeiro jogo da final, é mais certo que ele jogue o segundo jogo da final, mas o Hulk está decidido, está fazendo de tudo para não ficar fora em nenhum dos 2 jogos. Né? A notícia boa, o Scarpa treinou ontem normal, o Scarpa deve ir para o jogo, né? O Cuca quer colocar força máxima no jogo contra o Manaus para não ter nenhum tipo de problema, lembrando que se empatar, o jogo é decidido nos pênaltis, então o Cuca não quer dar moleza para o azar. O provável time do Atlético deve ser esse, com a ausência do Hulk. O Daverson deve entrar no lugar dele, é o mais provável de se acontecer, né? Então o Atlético deve jogar com Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Franco, Menino, Scarpa, e na frente tem Coelho, Daverson e Rony. Deve ser essa a formação do Atlético, a provável formação para amanhã. Em relação à final do Campeonato Mineiro, os 2 times sentaram e acertaram. No primeiro jogo, teremos arbitragem no mando de campo do Atlético no Mineirão, arbitragem mineira, e no segundo jogo, a decisão no Independência, né? Primeiro jogo dia 8, no sábado, segundo jogo no dia 15, também no sábado, será arbitragem de fora. Só deixando claro e lembrando que o Atlético, ele é totalmente contra, estão vetados o Daronco e o Wilson Pereira Sampaio, são 2 árbitros de fora que não apitam jogos do Atlético. Perfeito? Então, é o Atlético se preparando. Hoje, na terça-feira, tem o último treino, às 4h30 na Cidade do Galo, quando o Cuca vai fazer os preparativos para enfrentar o time do Manaus amanhã no Mineirão. E para fechar, veio essa notícia lá do Sul, através de um setorista do Caxias e do Juventude, de um suposto, vou colocar aqui, suposto interesse do Atlético no atacante Enio, de 24 anos, que pertence ao Amazonas e está emprestado ao Juventude. O Atlético não se manifestou sobre isso. Eu passei aqui algumas informações sobre ele. Um jogador que está emprestado até o final do ano para o Juventude, foi campeão da 2ª divisão com o Manaus no ano passado, e esse ano, pelo Juventude, de 10 jogos do Juventude, ele jogou 9, 7 como titular, fez um gol, deu uma assistência. Sinceramente, eu ainda não consigo enxergar que isso é uma notícia que tenha... Eu estou tratando como uma fake news, porque eu ainda não consigo entender o interesse do Atlético nesse jogador pela performance, pelo currículo dele. Mas vamos aguardar aí nas próximas horas se vai acontecer algo de mais concreto, mas até agora foi apenas esse setorista lá de Caxias e do Juventude que trouxe essa informação. É isso. São as notícias do Atlético para te atualizar. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal do YouTube Breno Galante, que é muito importante para a gente, sempre aqui, com programas diários, 6h30, 11h30 e às 7h. Não tem feriado, não tem carnaval, e a gente sempre trazendo notícias para você, e eu peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Dá essa moral aí.